Bom dia, querido irmão, querida irmã. Nesta segunda-feira, vamos começar bem o nosso dia ouvindo a palavra de Deus. O evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 36. Naquele tempo, logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-los na outra margem, até que ele se despedisse das multidões. Tendo-as despedidos, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar da tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, e agitados pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus lhe disse logo: "Tende confiança, sou eu, e não tenhais medo." Pedro, interpelado, disse: "Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus estendeu a mão, prontamente o segurou, repreendendo: "Homem fraco de fé, por que duvidaste?" Assim subiram ao barco e o vento cessou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e trouxeram todos os doentes, rogando que somente deixar tocar na orla de suas vestes, e todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho nós temos Pedro que vai ao encontro de Jesus nas águas. Pedro que vai caminhar com Jesus na direção do Senhor. Eu gosto muito deste Evangelho. Este Evangelho, ele traz para nós toda a fragilidade do ser humano, toda a falta de fé do ser humano. Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas e pede esta graça: "Senhor, dai-me esta graça de ir ao teu encontro. Se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro." Jesus diz: "Vem, vem." E Pedro começa a caminhar pelas águas. Mas, quando Pedro desvia o olhar de Jesus, ele sente o medo e logo começa a afundar. E Jesus diz a Pedro: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" E assim, Pedro representa toda a nossa fragilidade humana, toda a nossa falta de fé. E quando nós desviamos o nosso olhar de Jesus, sentimos medo, sentimos desconfiança, afundamos. Chegamos, às vezes, até no fundo do poço, porque perdemos o foco, perdemos o olhar, desviamos o olhar do Senhor. Que nós possamos manter o nosso olhar firme no Senhor, firme em Jesus, para não sucumbirmos, para não afundarmos, especialmente neste momento que estamos vivendo, com muita tribulação, com muita dificuldade, com muita angústia, mas que nós possamos manter o nosso olhar fixo no Senhor e pedir a Ele que aumente a cada dia a nossa fé, a nossa esperança. Desejo a você uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada por Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.